Começou. Estamos todos aqui sem travar, né? Ótimo. Então, a gente estava conversando sobre a questão da geração Z. Nem estamos falando da Alfa ainda, porque a Alfa, né, tá na escola ainda. E a gente estava falando se a gente não tem muito mais semelhanças entre as gerações do que essas diferenças que as pessoas costumam apontar, né? Seja da relação com a tecnologia, seja da relação do trabalho, seja na relação do namoro. Então, vou começar como o Edson fez trabalho de campo no carnaval, conversou com bastante pessoas da geração Z, e aqui nós temos Conversar é representantes um da bom geração verbo. X, da geração Millennial, Y na minha época, né? E agora estamos falando da Z. Então, Edson, minha pergunta, vou falar meu posicionamento e vou ouvir sua opinião, é que eu acho que, primeiro, essas divisões por gerações, elas são muito simplistas, porque elas esquecem um recorte dentro de uma geração, tanto em relação à faixa social, econômica, né? E às vezes até de país. Essa é a minha primeira coisa. E a segunda é que eu acho que nós estamos tendo todos o mesmo tipo de, se não de comportamento, mas de pensamento, como uma geração Z. A diferença é que diferentes gerações estão se portando de diferentes maneiras por conta do seu momento de vida. Então, a minha tese para a gente debater hoje é que eu acho que a gente é muito mais parecido entre as gerações do que diferente. Eu concordo com você nisso quando você diz que geração é muito taxativo, né? Que dentro da geração você vai ter classe, raça, gênero, entre outras identidades que vão determinar a experiência de vida que essa pessoa vai ter ou não, né? De acesso, enfim. Acho parecido, acho também, porque quando a gente olha os estudos de geração, normalmente eles começam ali no jovem, né? Quando o jovem chega a alguma coisa, né? Eu fui um millennial. Eu era o jovem millennial, que era o hype do momento, um millennial que vai virar e tararara. Agora, um millennial, eu sou geração prateada, né? Nisso daí. Mas o que eu vejo, né, independente do X, Y, Z, alfa, não sei o quê, tem uma questão de inquietude que eu acho que é muito comum do jovem, né, do querer entender, querer se experimentar, ou falar, mas isso daqui não tá funcionando, vocês não estão vendo que isso daqui não tá funcionando e eu não quero isso para mim. Eu acho que isso tem muito em comum, né, quando a gente fala dos anos 70, geração do amor, e a próxima que vem do 80, com a moda do militar, né, até nas roupas. Eu acho que tem muito dessa inquietude de transformação do tipo, o que estava ali talvez não esteja me servindo, eu quero mudar isso daqui. E aí acho que vem um pouco desse fator, dessa identidade. Por isso que eu acho que a gente tem muito mais em comum do que distante disso, que é essa inquietude, que é o querer mudar, que é o querer fazer transformar para a gente, né? Nem tô pensando em querer deixar para alguma próxima outra geração. Isso já é outra discussão, mas eu acho que tem isso muito comum. Isso me parece bem pertinente, assim. E eu acho que a diferença, quando você fala da inquietude, tem dois fatores aí. Um que eu acho que é mais contemporâneo, mas o primeiro é que eu acho que o jovem, quando a gente começa, vai no mercado de trabalho, que é o que você falou, a gente tem não é nem uma arrogância, pode até ser, mas a gente tem uma crença de que basta querer, né? E a gente vai, é o que você falou, não gosto do que eu vejo, quero mudar, né? Assim como pais, os filhos quando olham os pais, e assim vão se reproduzindo essas mudanças nas diferentes gerações. Mas eu acho que quando você é mais jovem, você tem uma visão muito simples da vida, que basta você querer e você colocar ter muito claro o que você quer e colocar seu jogo para jogar, que as coisas vão acontecer. E aí, basta a vida com as suas surras. E aí, alguns apanham mais, outros menos, e em função dessas surras, as pessoas vão. Eu lembro uma expressão que eu adorei quando eu ouvi uns 20 anos atrás, que era empudinhamento, né? A pessoa começa a entrar na forminha do pudim. O Edson lembra disso, porque a gente falava bastante disso. E aí, uns apanharam mais e entrou mais na forminha, né? Mas eu acho que a inquietude é a mesma. Agora, o ponto que eu ia falar, que eu acho que é mais contemporâneo, é que antes as gerações, se pegar a minha geração, a do meu pai, né? Primeiro que tinha, assim, 20 anos de diferença quase, né? Porque para você ser o jovem que entrava na geração, seus pais foram pais aos 20 e tantos, aí você começa a entrar aos 20 e tantos, né? E hoje, você olha, até meus sobrinhos,
Os 3 sobrinhos estão basicamente em quase gerações diferentes, né? Com a diferença de 4, 5 anos cada um. Então, eu acho que as gerações estão encurtando, né, o seu período por conta das mudanças do mundo. Mas o que eu ia falar, que eu acho que deu uma pitadinha para a gente ficar mais parecido, foi a pandemia. Porque eu acho que a pandemia foi aquele momento que todo mundo, no mundo inteiro, em algum momento teve que parar. Seja porque estava, né, com medo de morrer, e seja porque teve que ficar trancado em casa. E o que eu mais ouvi nesse período foi: vou mudar a minha forma de viver. Não aguento mais o que eu estou fazendo. Estou insatisfeito com o meu caminho. Estou insatisfeito. Quantos casamentos se desfizeram quando tiveram que ficar lá na panelinha de pressão, né? Então, eu acho que ali, essa inquietude, Edson, que você falou que a gente tem de jovem e depois no processo de pundiamento ela some, eu acho que na pandemia ela voltou. Então, a gente começou a ficar muito parecido com o jovem nesse aspecto de começar a questionar, né? O que eu estou fazendo, é o que eu quero, não é o que eu quero, quem que está me mandando fazer o que eu quero fazer. Por isso que eu acho que a gente eu já tinha uma certa restrição de falar de geração, mas eu acho que a gente está ficando cada vez mais homogêneo, né? E depois a gente pode até ir para o que a gente estava falando antes, sobre a internet, mas E a gente está ficando muito homogêneo, inclusive nas nossas inquietudes. é engraçado falar isso porque eu tive essa discussão com os meus sobrinhos na pandemia, agora que eu estava no Brasil. E eles falaram, parece que a pandemia não existiu. A conclusão deles é assim, a pandemia não existiu, ninguém fala mais nada, ninguém tem mais consequência nenhuma, ninguém sente mais nada. Para eles, não existiu. É muito doido. Muito doido. Mas é que a experiência deles foi diferente da nossa, A né? nossa, O né? medo da finitude, o medo de ficar sem trabalho, foram medos que o que passou por eles, que eu vi que meu sobrinho sofreu muito, foi que Uhum, ele foi no primeiro dia de aula dele, ele foi no segundo, teve o lockdown, então ele ficou meses sem socializar com outras uhum, crianças. Quando ele foi para a escola, a readaptação, e não foi só meu sobrinho, eu tive também uns priminhos que aconteceram a mesma coisa, não conseguia se socializar, porque ficou muito fechado, e acho que acabou captando também aquela tensão no ar, né? Aquele medo é, do desconhecido. Mas talvez para uma geração que era como minhas sobrinhas ou os teus sobrinhos, que já tinham consciência, mas não consciência suficiente para entender a gravidade, aquilo foi quase que talvez uma diversão, né? e eu acho que tem outros fenômenos dessa homogeneização aí que aconteceram nos últimos 40 anos, que é uma globalização extremamente forte, Uhum. né? Então, você vai no mercado hoje, compara com o que a gente ia comprar no mercado há 40 anos atrás, gente. O número de produtos de coisas que você É. compra, o Nissin, né? Lamen da Coreia, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. As redes sociais hoje, elas te dão acesso a identidades que antes você nem imaginaria e que você já começa a ter parte. Só que isso vai deixando o fenômeno da globalização, da mesma maneira que ele deixa tudo igual, massificado, ele também, no outro lado, ele consegue despontar aquilo que é diferente, que nem aconteceu agora na COP30 com a questão indígena, né? Então, que ele desponta, que é justamente o dilema da globalização, né? Ela massifica muita coisa, mas também ela começa a dar destaque para pequenas outras coisas que acontecem por aí. Então, acho que esse fenômeno deixou a gente mais parecido ainda com o que fala de geração também. Você vai Uhum. falar, o jovem da Coreia tá ouvindo Pablo Vittar da mesma maneira que o jovem do Brasil que tá ouvindo. É uma coisa Uhum. meio doida isso, né? Eu acho que a grande. Eu concordo com vocês. Eu acho que todos nós passamos por uma fase da vida de inquietude, de curiosidade, no qual você questiona tudo. E acho que isso faz com que as gerações numa idade específica elas questionem muito o sistema, questionem o que está acontecendo. E todos nós fizemos isso em algum momento. E Uhum. eu acredito que existem, por globalização, pela pandemia e tudo, a gente tem ficado cada vez mais parecido. Mas eu acho que a diferença fundamental, provavelmente, que as gerações começaram também, essas gerações Y, Z, na verdade começou com Baby Boomers, né? É muito relacionado ao seu potencial econômico, né? Na verdade, foi assim que quanto você podia investir, quanto você podia comprar, quanto você geralmente hoje em dia você compra as diferenças em termos
culturais dessas gerações, mas começou por questões econômicas. E eu acho que a Alessandra falou algo interessante. Mesmo dentro de uma própria geração, vão haver classes sociais diferentes, acessos a renda diferentes, mas eu acho que isso que é grande, aí é onde pega um pouco muito, acentua-se muito a diferença, é que as gerações passadas já tiveram a oportunidade de ter acesso a construir renda, construir bens, e essa nova geração ainda está começando. E todos os dados mostram que é a geração que tem menos acesso à renda, menos acesso à possibilidade de construir algo. Aí eu acho que está uma grande diferença, que na verdade é uma grande diferença, mas ao mesmo tempo nos aproxima, porque até quem está hoje É isso que eu falo. também reclama de como está o mundo, mas eu ainda acho que para eles que estão no começo da carreira deles, isso é mais acentuado, porque assim, todas as outras gerações já tiveram a possibilidade, em vários anos de vida profissional, para poderem tentar construir algo. Só que essa geração está começando muito de um começo muito pior de qualquer outra geração, em termos de acesso à renda, em termos do que eles podem construir. Existem comparativos que mostram que um baby boomer, para comprar sua primeira casa, eu estava vendo um dado no Reino Unido outro dia, um baby boomer para comprar sua primeira propriedade no Reino Unido, eu acho que o salário de um ano ele já conseguia comprar uma casa, e hoje uma pessoa precisa trabalhar não sei quantos anos para conseguir comprar uma. Então, assim, existe uma diferença fundamental, eu acho, econômica com essa geração. Mas a gente começa cada vez a sentir isso também nas outras gerações. É isso que eu ia falar. Eu ia falar que a gente está na mesma situação, porque outro dia eu li, não era nem da Z, era da Millennial, do Edson, explicando lá sobre o desencanto dos millennials. E conforme eu estava lendo, eu falei, mas gente, isso era a mesma coisa que falavam da X quando os millennials estavam entrando no mercado. Gente, era quase, mas era, juro por Deus, era trocar millennials por X e eu ia falar, foi o que eu vivi. Inclusive, acho que eu até cheguei a fazer um comentário em algum post do LinkedIn sobre isso. Eu acho que aí pode até ser que a gente tenha entrado no mercado de trabalho com uma expectativa de fazer um patrimônio de uma forma diferente que essa geração agora, embora, vamos fazer a ressalva, se a inteligência artificial e tudo mais, não sei se nós vamos derivar por aí, fosse virada para outra coisa, talvez eles iam acabar tendo muito mais do que a gente, muito mais possibilidades do que a gente. É que a coisa não está sendo dirigida, né? Mas o que eu acho curioso é que mesmo por isso que eu falo da nossa massificação. Se você pegar alguém hoje da minha geração, tá? Vamos imaginar, estou falando de uma classe média, que eu não convivo nem com a AAA e nem com a DEE, né? Então vamos pensar nessa massa aqui, eu não vou poder falar dos extremos, tá? Mas essa massa, você vai ter um público que conseguiu ter um certo patrimônio. Mas, sei lá, se de 100% eu tenho 70% que conseguiu ter um certo patrimônio, eu tenho 90% desse 100 total que em algum momento se expressa temeroso. Temeroso se vai perder, temeroso se não vai conseguir se manter, temeroso com uma velhice, porque como a gente vai ter mais longevidade, supostamente, não sei se eu vou chegar lá com uma qualidade digna de vida ou uma qualidade do tipo da que eu tenho hoje, né? Então, assim, a diferença aqui, quando você fala do baby boomer, e que eu acho que até antes da gente, é o baby boomer, mas a nossa também um pouco, tinha duas coisas. Primeiro, você tinha uma certa expectativa de ganhar, você não torrava dinheiro em 1 milhão de coisas, porque também não existia 1 milhão de coisas para torrar, e também não tinha globalização, e também era aquele macarrão, né, aquele relógio, aquela câmera. Então, assim, o teu dinheiro, porque se eu lembro da minha geração, primeiro você juntava, entrava em consórcio para tirar um carro, porque morar em São Paulo você tinha que ter um carro. Depois juntava os trapinhos com o outro lá para pedir uma hipoteca, que eu lembro que em 10 anos você quitava uma hipoteca, sem se matar, num apartamento classe média. Né? Mas por quê? Porque eu lembro que na época, quando eu estava para casar e a gente comprou um apartamento, meu dinheiro não ia em 4, 5 gadgets, não ia em viagens. Não, o dinheiro era para isso. Né? Então, sobrava para isso. Hoje, está todo mundo gastando em 1 milhão de coisas que todo mundo fala, pô, para que eu comprei isso? Para que eu troquei o celular cada ano? Para que... Então, eu acho que fica aquela coisa a boca do jacaré de novo, né? Fica difícil, está mais difícil conseguir a hipoteca dos 10 anos, mas também eu estou sendo tão disperso em tanta coisa que eu acho que eu tenho que ter para continuar sendo relevante,
que eu também não, a minha capacidade de poupar é mínima. E cada vez eu vejo o meu trabalho mais inseguro. Então, para que eu vou juntar, entendeu? Então, eu acho que nós estamos todos chegando no mesmo platô aí. E também porque antes as coisas eram feitas para durar, né? Para Lembra que antes durar. você herdava sapato, você herdava vestido da Roupa. sua avó, você herdava não sei o quê, passava de geração em geração. Agora é um fast fashion que usou uma vez, se tiver sorte, usa duas. Então, o estímulo do consumo ele está muito maior e quando você faz a comparação de salário, o poder de compra não acompanhou Uhum. tudo isso que a gente vem vendo. Tanto que a geração Z, ela é a que eles falam que é a primeira geração que é mais pobre que a anterior, Exato. né? Então, assim, eles Então, começam. A questão é essa, eles começam. O patamar deles de começo é muito mais baixo do que de qualquer outra geração que de qualquer um. começou. A gente também teve que passar por isso, mas eles estão começando num nível muito mais baixo. Exato, eu estava Com até expectativa maiores, né? Uhum. E com expectativas longevidade maior, maiores, né? Mais tempo para ter que pra se manter. longevidade maior e que oportunidade, né? Porque, né, quando eu olho a minha geração, a gente entrava estagiário, depois virar júnior, pleno, não sei o quê. Com AI, que salto que vai ter nisso daqui? Não vai ter júnior, pleno e sênior. Já não tem. Você vai aprender o quê? Qual que é o conhecimento, qual que é a expertise você vai adquirir com o tempo, não sei o quê, sendo que a AI vai pegando e tirando aquilo ali, né? Eu tava conversando com meu sobrinho mais velho, né? E ele falou assim, não, eu tô trabalhando num projeto assim, de auditoria, ele trabalha com auditoria, eu sei que em 2 anos vai ter uma AI que faz o que eu faço. Mas para ele já tá embutido ali. Não, em 2 anos, então depois aí eu vou ter que aprender não sei o quê, eu vou ter que fazer não sei o quê, que é um modelo diferente. Então, eu acho que essa questão do acesso a custo de vida também tem mudado, e até porque a grande concentração de riqueza do mundo também mudou com a globalização, né? Então, se antes, né, os mais ricos eles tinham 65% da detenção de riqueza, hoje eles estão com 90%. Exato. Então, E assim, cada tem isso, acho salto. que sim, aumentou o consumo, não estou dizendo que não, acho que aumentou. Hoje você paga 5 streamings e não vê nenhum, você compra roupa, você muda o celular, não sei o quê, mas essa concentração de riqueza lá num lugar só, né? Então, E só ia acrescentar uma coisa, e cada crise, e nós estamos chegando em outra, quando dá esse solavanco, é quando essa concentração dá um speed, né? Ela vem, né? Se você olhar os estudos, ela vem, mesmo na Europa, né? A concentração tá aumentando, só que cada vez que é uma crise, na pandemia, eu estava vendo um estudo aqui que, assim, a quantidade de milionário espanhol, sei lá, duplicou, né? Porque numa crise é aquela famosa história, uns choram, outros vendem lenço, né? Sempre alguém vai se beneficiar de alguma crise. E quanto mais poder, né? Quanto mais poder, influência, dinheiro você tem, mais oportunidade você aproveita quando tem o Black Friday da economia, né? Você vai lá e compra um monte de empresa a preço de banana, pega gente endividada, né? Então, desculpa, eu só queria acrescentar isso, que é uma coisa que está acelerando. Aí você tocou num ponto que pode ser uma das diferenças nossas, eu já deixo aí com você, Ju, só para a gente não perder esse gancho, que aí sim existe uma diferença. Essa geração ela já está sendo preparada para entrar naquela sociedade de não tenho nada e sou feliz, né? Aquela teoria da conspiração, né? Que no final nós vamos ter tudo salário universal e você não vai ter mais liberdade para nada e vai ser feliz assim mesmo, sem ter nada. Eles já estão meio que se adaptando, porque como seu sobrinho, uma pessoa na minha geração ia estar desesperada, não quer nem ouvir falar, fica que nem aqueles macaquinhos, né? Não quer nem ouvir falar. Eles já estão inseridos nisso e estão aprendendo que não vai resistir, não adianta resistir, tem que ir surfando, né? Eu não sei se sentem que existe isso, mas eu vejo às vezes falando com meus sobrinhos também, quando você vê toda essa questão de mídia social, e eu acho que acontece com essa geração também, porque eles acham que é tão difícil para um trabalho normal de conseguir construir, né, patrimônio. Eles também perceberam que com o mundo digital existem outras oportunidades de empreendedorismo. Uhum. Então, assim, eu acho, eu não sei se isso é mais do que nas outras gerações, mas eu vejo pessoas jovens, mais jovens hoje, que pensam, eu consigo fazer a minha própria coisa, eu consigo montar meu próprio negócio, eu consigo. Quer dizer, eles não acham que conseguem, mas eles querem tentar, pelo menos. Eu não sei se isso também
faz com que essas pessoas, apesar de acharem que é difícil no mercado de trabalho normal, elas veem que existem mais possibilidades de elas começarem algo elas mesmas. Não sei se vocês percebem isso. Eu acho que sim, e tem da mesma forma que na minha década, no X, você tinha os yuppies, né? Porque a moda, né, era os caras ricos de Wall Street, o branco macho alfa rico de Wall Street, todo mundo querendo aquilo para sua vida, né? Eu acho que também existe uma coisa de necessidade e um pouco idealização, porque quando a gente olha esses magnatas da tecnologia, que são todos, vamos começar, quase todos eles são no máximo millennials, né? Vamos tirar Bill Gates, mas o resto ali é quase tudo millennial. É um bom Deve ter exemplo, é 40 verdade. anos, né? E a gente tem uma cultura de startup, isso eu posso falar porque eu vivi enquanto eu estava tentando abrir a minha, que quem está na área sabe que cada 10, uma sai e dura 5 anos, aquelas 0 vira o que está virando hoje essas grandes, né? Mas a gente não vê isso. Como tudo na vida, a gente, como jogador de futebol, a gente não vê os 900 mil que não tem dinheiro para pagar uma paçoca, a gente vê o cara que ficou trilhardário. No mundo da tecnologia, a gente vê essas pessoas que criaram empresas na sua garagem. Nessa frase, fiz na minha cozinha. Legal, mas é você e 10 milhões, só que você deu certo. Então, eu acho que também tem essa sedução de, não, eu consigo, porque é verdade, você consegue virar um milionário. A questão é que essa pirâmide, ela é uma pirâmide mesmo, ela não é uma grande, sei lá, um grande tolete, não, ela é uma pirâmide. E isso as pessoas não veem porque a mídia consegue vender a narrativa muito bonita. De que conseguem, é que todo mundo vai conseguir, né? Aí é que tá a questão. A narrativa ela é muito bonita, mas ela esquece que não é só você ir lá, abrir a sua garagenzinha e fazer ir atrás. Você vai ter que ter relacionamento, você vai ter que ter lobby, você vai ter que ter Vender. outras coisas que você vai ter que vender. Assim, e eu me pergunto às vezes se essa oportunidade da geração mais nova com o mundo digital é uma opção ou é a única opção? Ou é a falta de opção que faz eles irem para esse mundo? Eu quase que penso que a falta de opção é o que você está dizendo. Você está dizendo para empreender, você está querendo dizer? Porque... eu também eu não tenho uma coisa, eu só posso fazer isso. Então eu vou, sei lá, tenho vou que fazer tentar. tech. Eu quase dividiria em dois públicos. Eu acho que tem um público, tem mais, mas eu estou fazendo assim, eu concordo com você em partes. Eu acho que tem um público que já nasceu com esse chip de fluir com a vida. Então, assim, é o que você falou, a pessoa descobre, como o Agilson comentou, eles não têm a visão de trabalho em empresa como a única possível. Então, fazem 1 milhão de coisas, tem 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, enquanto está trabalhando num, está desenvolvendo uma app no outro, está vendendo aula de não sei o que no outro, faz muito e-commerce. Então, assim, eu acho que uma geração que já pegou isso e vive disso e equacionou a sua vida. Então, por isso que você vê essas pessoas nômade digital, sem muitos filhos, né? Que cada hora mora no lugar que está mais barato. Então, eu acho que tem sim gente que adquiriu isso como estilo de vida porque fluiu com isso. Mas existe uma outra parte, aí concordo muito com vocês, que não é que a gente não era empreendedor e eles são. É que eu acho que a necessidade, porque a gente ainda tinha, talvez, a ressalva de que entrar numa das 500 maiores, você ia se salvar, né? Uma empresa sólida. Eles nem têm isso. Né? E se você olhar, se você pegar esses históricos, né, de empresas das 500, das Standard Poor's, não tem mais quase das grandes empresas, é tudo empresa que tem menos de 20 anos. Né? Então, assim, aquela coisa virou meio que pulverizado, atomizado. E esse jovem já não se vê ali. Então, eu concordo com vocês, que eu acho que tem muita, não é todo mundo, mas eu acho que tem muita gente que vai, porque assim, não tem outra coisa para fazer. Né? Por isso que você vê tanta gente vendendo mentoria, coaching, curso e curso não sei o quê. A minha câmera, gente, ela é rebelde, não sei se vocês perceberam. Eu adoro o Agilson já vendeu. Só que como eu tô com enxaqueca, eu não posso me mexer muito, mas da outra vez ela me segue, ela está muito avançada. Depois falaremos sobre isso. Mas, enfim, só queria comentar isso. Então, eu acho que esse empreendedorismo, ele não vem só com esse glamour de eu sou uma pessoa que vive esse momento. Não, eu acho que faltou oportunidade, né? Por isso todo mundo vendendo conteúdo o tempo todo, né? Faltou oportunidade e aquela coisa também que você falou, quando as grandes empresas, né,
na nossa geração, as pessoas achavam que mesmo entrando como estagiário, você teria como aprender e crescer. E as pessoas não veem esse crescimento hoje para esse mesmo caminho. E outra, é o que você disse, a maioria das grandes empresas hoje são de tecnologia e o perfil que eles recrutam é sempre o mesmo tipo de perfil também. Assim, se você for ver hoje, é muito TI, é muito desenvolvimento e as outras funções meio que Uhum, E uhum. até, desapareceram. e até Exato. como esse jovem chega preparado para competir por essas vagas é totalmente diferente do jeito que eu chegava, né? Porque eu lembro, primeira coisa, vamos aprender sobre self-awareness, quem é você, suas fortalezas, MBTI para todo mundo, vai, aprende, como que você organiza o seu tempo, como que você faz isso. Essa galera já sabe fazer brand pessoal, já sabe mexer nos Canva da vida, nos negócios que ele já chega e a gente vai querer ensinar ele a fazer isso. Mas, já sei, me dá Uhum. outra coisa, né? Então, eu acho que tem esse clash, assim, eles já chegam com algum. Claro, não é 100% preparado, mas já saem na frente do que, pelo menos, eu percebo do que eu chegava antes. Né? Uhum. Que nem a Ale falou dos trainees, né? Da época quando a gente trabalhava com trainee. Eu olho o pessoal agora chegando e falei, gente, mas da onde saiu? Onde tiveram essas oportunidades todas? Como que aprendeu tudo Exato. isso tão rápido? O modelo da escola já mudou. Eu falo assim, gente, É. Eles falam como se eles tivessem feito assim uma pós-graduação em Harvard de branding, né? Assim, porque eles É, chegam se apresentando quase como filme, né? Um negócio meio ah, assim, você tem até medo às vezes do que eles falam, né? Você falou uma coisa, Edson, que você comentou isso de um júnior no pleno, o que que vai fazer agora com a IA? Eu li um artigo interessante porque, claro, eu estava vendo uma coisa voltada para a minha área inicial, né, que era direito, que direito está tendo um problema, porque não tem mais advogado júnior, não tem mais vaga de advogado júnior pleno. Por quê? Porque direito é uma das primeiras áreas que teve uma boa substituição de coisas que um júnior, um estagiário fazia sim. pela inteligência artificial. Então, o que acontece? Essas pessoas ficam sem trabalho. Então, onde elas vão ganhar experiência? Não se sabe, porque você não vai saltar dali para sênior, né? Mas estava lendo um artigo, agora não lembro exatamente o nome da pessoa, que explicava que, é um cara de uma escola de negócios aqui na Suíça. Bom, enfim, não vou colocar o nome do cara aqui, mas era ele que explicava isso. E ele falava porque existem duas maneiras de ver. Ele estava comparando a maneira chinesa e a maneira ocidental. Ele falava, uma maneira é você falar assim, já que eu tenho IA, eu corto postos de trabalho. Então, assim, eu vou substituindo tudo que é transacional pelo meu chatbot aqui, todo mundo para a rua. Que a gente sabe que vai chegar uma hora que vai ter só produção e ninguém comprando a produção. Vai ser os próprios robôs comprando a sua própria produção e a É. gente aqui em cima de uma árvore, que nem pássaro, né? É o que vai sobrar. Ele falou, agora tem uma outra forma de ver, que é dar essas ferramentas para o júnior fazer coisas mais complexas. Ou seja, é quase que um júnior turbinado. Então, ao invés de você substituir, porque Ih, ih, travou. travou. Não, ele agora Você voltou, falou, você voltou. pega esse júnior e dá coisas mais complexas Isso, e porque para. aí, exato, porque aí ao invés de você falar, substitui esse cara e estou economizando um salário de júnior, não, eu estou pegando esse júnior e falando, Júnior, isso aqui que você fazia para mim, que era o quê? Vai no fórum, vê processo, pega jurisprudência, coisas que a IA pode fazer. Então tá aqui, ó, a IA está aqui. O que você faz a partir daqui? Então você turbina esse júnior. É. E aí você consegue aumentar essa produtividade, essa eficiência em toda a sua cadeia. Então, esse professor é do IMD, ele estava explicando isso, ele estava falando, se você olha a substituição das pessoas por IA como código, né, de custos, que é uma visão muito ocidental, ele falou, isso aqui não vai ter sustentabilidade. Agora, se você pega a inteligência artificial para manter o cargo dessas pessoas, mas evoluir o cargo Sim, dessas sim, pessoas, aí você gera riqueza, né? sim, 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 sim. Concordo plenamente, mas vocês estavam falando de como essas pessoas já vêm preparadas, né? E parecem que são aquela showman, né? Que já sabe se apresentar, sabe? E os americanos sempre foram assim, né? Na verdade, eu sempre vi os americanos como vendedores natos, eles sempre souberam se apresentar muito bem, se vender muito bem. E eu acho que veio um pouco dessa cultura corporativa americana também, e que as
ferramentas e tecnologias foram desenvolvidas lá, e isso passou para essas gerações novas no mundo inteiro. É isso que a gente começa a ficar homogeneizado. O que eu via antes um americano como um showman nato, a gente está vendo isso em todos os lugares agora. Exato. É. Eu vou contar uma coisa curiosa aqui sobre isso que você falou. Quando eu estava no programa de acelerador da startup, toda semana a gente tinha que fazer pitch, né? Então, eles iam treinando a gente para uma banca, e aí as primeiras semanas você tinha que falar em 1 minuto, tipo, né? E em inglês, então, não sei o quê. O meu negócio resolve esse problema para não sei quem através desse feature, né? Era uma coisa... E no grupo que eu estava, era muito curioso, porque você tinha gente de 20 e poucos anos, que é muito comum, né, nesse setor de tecnologia, e tinha um cara de 60, e eu e mais uns no meio, mais ou menos da minha idade, assim, mas a gente tinha todos, né? E era cômico, porque o cara mais velho, que foi uma das únicas startups que foi até o final, nós fomos 3 os finalistas, né? Eles foram uma delas, e a única que eu acho que está incorporada. O cara não sabia nem mexer no computador, tipo, aparecia a câmera dele, ele bocejando, ele olhando para cima, ele não congelava, era péssimo. Os jovens entravam, mas faziam de um jeito super bonito. E tinha uma pessoa lá que apresentava bem, falava de umas luvas com sensores para mergulhadores de petrolíferos, um negócio uau, sabe? Mas falava bem, falava com muita propriedade, até que um dia, porque a gente fazia o pitch, e aí você não tinha direito à tréplica, você recebia feedback de 2, 3 founders que iam assistir, então eles davam as dicas pra gente, a gente anotava e acabou, né? E aí, num desses, ele foi falar, ele falou, mas tem algumas coisas que eu quero perguntar para vocês. E o professor falou, tudo bem, o moderador falou, pode deixar, tal. E o cara chegou para essa menina e falou, nossa, e o que você conhece desse setor, né? Ela, nada. Mas assim, aí aquele silêncio. Porque, claro, quando perguntava para mim, na minha apresentação, ele já intuía, ele falava, você trabalha com recursos humanos? Eu, assim, trabalhei 20 anos, não sei o quê. Tá, né? Então, aí ele falou para ela, ficou aquele silêncio. Aí ele, mas a sua família trabalha com isso? Não, ninguém. Aí, e ela apresentava com muita convicção, aí ele falou assim, mas por que você escolheu esse assunto? Porque, além do que, era super técnico, né? Ela falou, porque eu achei interessante. Depois da próxima aula, ela já pediu para sair. Mas assim, gente, posso falar? Era uma pessoa que, treinadinha, lapidada, vendia o produto. Não tinha a mínima ideia do que ela estava fazendo, mas ela vendia. E no mundo, gente, que a imagem cada vez conta mais, porque cada vez conta mais, e é o que você falou, já não é mais novidade falar bem, é só você olhar o LinkedIn que você observa essa trajetória. Não é só falar bem, aí depois você tem que fazer vídeo, depois você tem que fazer vídeo com subtítulo, depois você tem que fazer isso que. Então todo mundo vai ficando homogeneizado, independente de ser millennials e alfa, mas ali para trás não tem muita coisa, né? Interessante. Eu não sei daí, né, volta aquela questão toda que a gente já falou. Vai chegar num ponto que daí talvez a indústria não queira alguém assim que seja tão homogeneizado e queira algo diferente, queira algo que traz valor e que não seja tudo igual, entendeu? Acho que a gente tem que também começar a pensar nisso. Sim, mas como é que a gente tira o povo da homogeneidade? Porque também vou te falar uma coisa, Gilson, eu já vi na minha área. Se você não tem uma trajetória muito quadrada, o Edson pode falar a opinião dele em RH. Eu noto um certo preconceito se você tem uma trajetória diferente, eu noto um certo preconceito se você provou áreas diferentes. No final, as pessoas têm tanto medo de errar que tem que estar dentro. Primeiro, que para você passar por uma conversa, numa entrevista, é tanto HS no meio do caminho, é tanta inteligência artificial, se o teu currículo tem que encaixar exatamente certo, ter as palavras AI friendly e tudo mais. Quando você chega lá, se você conta uma história um pouquinho diferente, as pessoas não querem arriscar, não. Não sei se a gente ainda chegou nesse momento de quero ver algo novo. E se a gente chegou, aonde está esse algo novo, né? Eu vou além. Eu acho que muito tempo pediam pessoas disruptivas, inovativas, e não sei o quê. Chegava, acontecia o quê? Empudinhamento. Ou, se você quiser, você se empudinha, porque aqui funciona assim, cultura, né? Come estratégia no café da manhã, é assim. Você fala assim, mas eu contratei aquela pessoa para ser disruptiva, mas na hora que ela vai fazer isso dentro da minha empresa, eu não quero. Na verdade, eu não quero essa disrupção.
E tem, eu acho que tem meio que quase que um clubismo mesmo entre os profissionais que seguiram essa área, assim, e vão tentando. Tanto que eu brinco bem sério. Eu falo assim, eu adoro conversar com profissionais que são executivos de RH que não tiveram carreira em RH. Eu adoro, porque o mindset que eles trazem é outro. Aí ele traz uma perspectiva, uma coisa que nós fala, putz, é isso, vamos pegar isso daqui e vamos fazer. Só que são considerados, muitas dessas pessoas, as mais difíceis de trabalharem junto. Eu falo, não, Uhum. é porque eles têm um pensamento diferente. Ele não tá pensando o by the book que o, sei lá, o que a Venato escreveu lá não sei quantos anos atrás. Ele já tá num outro momento, ele tem uma maneira de pensar diferente. Eu acho que tem meio que um clubismo, mas tem que seguir esse É, padrãozinho para chegar ali, para você ser reconhecido Bem, e estar concordo. ali. Concordo. Tem e vai continuar por algum tempo. Eu só acho que existe um perigo grande, principalmente agora com o desenvolvimento de inteligência artificial, claro, é o no que qual as vai pessoas vir. vão ficar ainda mais parecidas. E assim, às vezes eu sigo aquele escritor que escreveu Homo Deus, como é que ele chama? Uhum. O Yuval, Giovanni. Yuval Harari. Noah Harari, e ele fala que assim vai chegar num extremo com a inteligência artificial que quem tiver inteligência emocional, é, é, como se diz, habilidades motoras, né, de trabalhar com a mão Uhum. e resiliência mental são os que vão sair bem, porque eles vão conseguir dominar um pouco esse sistema. Porque se você é muito parecido com todo mundo e faz tudo igual e não tem inteligência emocional para pensar de uma maneira um pouquinho diferente ou para usar seu senso motor e tal, você vai ser como computador, como qualquer outra pessoa. Então você precisa ter esse diferencial para poder de alguma maneira se sobressair ou até controlar um pouco mais esse sistema. E eu não sei, aí que eu começo a, quando a gente fala de gerações e tal, essas pessoas vêm muito bem preparadas desde bem jovens, sem ter necessariamente a experiência necessária para construir isso, né? É um preparo rápido, quase que de aprendizado forçado, decorado. Um exemplo que você usou, Alessandra, quando você pergunta por quê, não sei. Você tem experiência nisso? Não. Não. Mas acho interessante e aprendi rápido sobre isso. Quer dizer, eu não sei até quando isso é É, sustentável. mas quando é que, aonde eles vão treinar inteligência emocional e tudo mais no mundo, onde está Não ficando vão, tudo por isso que virtual, é não impossível, vão. né? Exato. E vou fazer um comentário aqui que, se vocês tiverem interesse, eu passo esse estudo porque eu achei muito curioso e o Edson sabe qual que é a ferramenta. É um estudo de uma consultoria que colocou a dias de hoje, tá? Em grandes empresas e tal. Eles colocaram o teste do Big Five. Você sabe, Gilson, o que é o Big Five? O Edson acho que vai lembrar. É um dos testes de comportamento. Não vou falar que é personalidade, porque é mais de comportamento, se não me engano. Que ele acessa 5 aspectos, né? Então, Tá. tem abertura ao novo, afabilidade, que eu não lembro bem os nomes, mas a abertura, tem o extrovertido e introvertido, mais ou menos como o Tá. MBTI, tem o afável, né? O que não tem conflito, o que briga no conflito. São 5 aspectos, tá? Sim. E aí eles fizeram um estudo muito interessante, porque eles fizeram uma correlação de renda e nível de promoção numa empresa por diferentes traços desses Big Five, que são 5 traços. E um desses traços, que eu estava vendo por uma questão, enfim, particular, era um tema sobre openness, que é a abertura, que são perfis que são muito abertos a conhecimentos diversos, a assumir riscos, muita tolerância à diferença, diversidade, ou seja, são pessoas com perfil mais criativo. Essas pessoas em ambientes corporativos são as que têm a menor renda e menor nível de promoção. E aí ele faz as hipóteses. Então ele levanta algumas das hipóteses. Eles falam, claro, essas pessoas, elas questionam o sistema, porque o olhar delas não é formatado no sistema. O olhar delas é aberto. É o que o Edson falou, a pessoa, o cara, a mulher que não é de RH e foi para RH. São as pessoas que olham o mundo de forma muito transversal. Essas pessoas incomodam na organização.
Porque é legal ter, é que nem diversidade, né? Quando a diversidade não é legítima. É legal ter todos os gêneros representados, mas não aparece muito, tá? É só você ficar ali. Eu contrato a pessoa disruptiva, mas fica aí. Você só desrompe a planilha de Excel, entendeu? Então, eles fizeram, e aí é um estudo com milhares de empresas no mundo, e eles fizeram essa correlação muito direta, que as pessoas que têm esse O, que é o openness alto, ou elas estão fora da empresa, e elas vão entrar em carreiras mais artísticas, e também a renda tende a cair, porque são áreas que, em geral, não pagam bem, ou elas não aguentam uma empresa, porque elas não crescem. Ou elas são expelidas ou empudinhadas, como disse o Edson. Então, só estou deixando aqui porque assim, o status quo, no momento hoje, quero disruptivo, é aquela coisa, eu quero para guardar na caixinha da Barbie no armário e dizer que eu tenho, né? A figurinha, eu tenho a figurinha, mas ela dá um trabalho. E aí, quando você fala, olha, se tudo vai ficar pasteurizado, que já está, a gente começou a nossa conversa antes de gravar, falando dessas coisas, que a gente joga as coisas no chat GPT, todo mundo fala igual, todo mundo né? No final todo mundo responde e-mail igual, você já não sabe se a pessoa está respondendo ou se ela pôs um bot para responder para você, né? Então, como é que as pessoas vão treinar essa habilidade emocional? Porque outro dia eu pensei em escrever que, inclusive, os LLMs, na aparência, eles estão saindo melhor que a gente. Porque eles sabem fazer mímica, né? Eles sabem mimetizar o nosso comportamento, eles sabem identificar o que para aquela pessoa é importante ouvir. Eles aprenderam, né? Não é que um dia eu perguntei, falei, você está muito bem nisso, né? Eu quero chegar no seu nível, brincando. E aí ele começa, sou uma máquina que não pensa, blá, blá, blá. Mas o fato é, sem pensar, ele está se saindo melhor que muita gente de carne e osso. Então, onde é que nós vamos treinar essas habilidades que vão nos diferenciar no futuro? Seja Z, milênio, alfa... Concordo totalmente. Está melhor porque ele está mimicando... Claro, o nosso né, melhor. behavior, né? Então, assim, mas assim, não quer dizer que é natural isso. Não. Novamente, é isso que Aí. não quer dizer que é natural. E aí que eu acho que é interessante que você está dizendo isso. Eu acho que enquanto a gente continuar num mundo que é tudo feito por escrito a voz, eu já falei isso antes, é um pouco mais fácil de você ter uma máquina que consegue mimicar. Agora eu não sei até que ponto isso consegue ir quando vira no mundo real, assim, tá com imagem e tal. Eu acho que já fica um pouco mais difícil. Agora, Porque você já consegue perceber. falando de onde vai aprender, né, esses soft skills, eu gosto de usar power skills, porque soft não é soft nada, é difícil pra caramba desenvolver. Né? Tem um texto depois que eu mando que ele fala, são power skills, ainda mais quando a gente olha as competências que vão ser necessárias até 2030 no World Economic Forum, aparece metade é tech e metade é power skill. E aí você começa a ver assim, o modelo da educação ele vem mudado. Vamos modelo de educação para quem tem dinheiro, né? Tá? Não estou falando do modelo do governo da escola pública, né? Mas quando você pega essa escola, eles já são treinados nesses power skills ali de 5, 6, 7 anos, de um negócio assim, de uma democracia plena, de uma liderança, do que eles vão fazer. Isso já vem sido embutido nesta forma de educação. Então, na minha época, que antes eu ia para a escola para ter o conhecimento com um professor que ele ditava, hoje o conhecimento ele está aberto, ele está na internet, ele está o quê? Eu vou para a escola para fazer outras coisas que não adquirir conhecimento, que eu vou desenvolver esses power skills, que eu vou falar de projeto, eu vou ter o Science, Technology, Engineer, Arts and Maths ali para poder fazer. E vai acabar sendo um pouco o modelo que talvez as áreas de desenvolvimento das empresas elas vão ter que começar a fazer. Não tem mais como ter universidades corporativas grandes, custosas e que vinham com o tema. Já não é mais isso o tema. As pessoas elas querem se encontrar, trocar experiência, resolver o problema dela e tchau, e vamos ali fazer isso. Então, eu acho que isso já tem distribuído aí para uma classe que já consegue pagar isso, onde ela vai poder desenvolver. E veja também o crescimento de negócio que está tendo de clube de bem-estar, academia, de tudo isso, que são esses lugares
Que antes aquilo que a gente fazia com um amigo, eu ia, sei lá, ia na sua casa, a gente fazia fuxico junto e ficava conversando. Agora a gente vai num café e vai pintar um quadro que não sei das quantas, parará. Tudo e esses espaços já estão sendo criados, já existem e vão ser por esses meios. E aí quem tem acesso vai conseguir desenvolver. Mas aí vou fazer uma ponte, vou fazer uma pergunta. Lá na Hum. época da pandemia, que ficava todo mundo isoladinho em casa, não era? Todo mundo lá, quero sair, quero sair. Não sei se vocês lembram, quando a pandemia acabou, que a gente tinha que sair, teve muita gente sofrendo a crise da cabana lá né? Que a pessoa não conseguia sair. Vocês lembram disso? A pessoa não conseguia sair, não conseguia. Ou seja, exige um esforço que no final a pessoa acabou sendo obrigada pela vida, né? Seja porque a sua empresa voltou a trabalhar presencial, seja porque ela teve que sair de casa, né, para fazer as coisas. Mas eu lembro que durante muito tempo muita gente resistiu, né? Então, por exemplo, quando você fala, Edson, nesses espaços, que eu acho muito bacana, que é um pouco o que a gente faz aqui, porque a gente conversa, cada um vai trazendo seu ponto, você vai aprendendo, e vai aprendendo, né, o que eu aprendi dessa pessoa, como é que eu acrescento aqui, exige um esforço consciente de você ir desse lugar, de você se deslocar do seu lugar, ir nesse lugar. E aí, diferente de nós três aqui, que a gente está por uma questão geográfica, sim, mas se os três morassem numa cidade, eu tenho certeza que a gente ia se reunir na casa de um para fazer ao mesmo tempo, né? Mas exige esse esforço, sair, exige esse esforço de sentir a energia do outro, que é uma coisa que até os dias presentes eu não conheço nenhuma tecnologia que te deixe sentir assim através de uma tela. Não estou dizendo que é impossível, só digo que hoje não vejo. Então, assim, isso tudo influi. Né? E você estar nesse grupo de discussão também implica duas coisas. Três, você se expor, porque sei lá, só para ouvir, você não vai contribuir, você vai ser expelido do sistema, então você precisa se expor. Automaticamente você vai precisar aprender a errar, né? Porque aí você está lá, você está disposto a. É ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então você vai falar e que nem a gente está falando aqui, de repente alguém vai falar: olha, eu não concordo, Ale. E ter que lidar com isso, com essa discordância, né? E o que é? Não pensei. Puxa, isso aí eu saltei. Essa capacidade, a gente está desabilitado. E a terceira é a paciência. Porque eu sempre falo isso, gente, no mundo em que a gente acelera a mensagem, assiste filme em 2.0, você sentar com pessoas diferentes, que talvez falem mais lento, que talvez demorem para organizar a ideia, porque a cabeça é mais caótica, tem de tudo. Vai te obrigar a ouvir, a parar e ouvir. E são coisas que exigem um esforço, não é uma coisa é quando você faz team building e leva lá, que o Edson sabe disso, um monte de... Bom, gente, um dia falaremos sobre isso. Um monte de leguinho, vamos lá! Um tópico team building. Vamos ter um tópico team building um vamos, dia. mas depois... vamos, mas depois eu preciso falar uma coisa em off aqui sobre os team buildings. Tá. Mas vamos lá, monta armário, monta não sei o quê, vamos fazer a capacidade que é ver real. As pessoas estão lá entretidas no lúdico e salta as características de cada um. Nós de RH só estamos olhando, né? Quem é quem ali no negócio. Mas existe um lúdico, que é meio que é como uma tapadeira, né? Nós estamos brincando aqui com os trequinhos do Lego, né? É o Lego, não sou eu. Agora, quando você vai num espaço, como o Edson falou, que as pessoas vão ter que discutir, mesmo que eu estou pintando um quadro, mas eu tenho que discutir, eu tenho que me expor. Já fiquei travada, gente? Não, tô aqui. Não, era isso que eu queria dizer. Então, assim, eu concordo com vocês que é possível desenvolver. A questão é como é que a gente vence a preguiça para um mundo que a gente está cada vez mais preguiçoso, porque tudo é muito rápido, né? E tudo você tem à mão. Como é que a gente cria esse senso de urgência? E aí, de novo, em todas as gerações. É interessante que vocês falando sobre isso, e o Edson mencionou a questão de que em algumas escolas hoje, né, já tem aulas específicas para preparar as pessoas. E eu lembro da época que eu estava vivendo em Singapura, eu achava estranhíssimo, agora está começando a bater aqui, eu achava estranhíssimo que os pais colocavam os filhos em after class, né, que eles colocavam em aulas depois do horário de escola, para aprenderem. Tem uma matéria lá que se chama de EQ, que é o Emotional Coefficient, que eles iam para aula de inteligência emocional, as crianças. Eles iam para aula de inteligência emocional, eles iam para aula de empatia depois da escola. E eu não entendi. Para mim era assim, eu não consigo entender para que eles têm que aprender isso numa aula. Quer dizer, você não aprende isso no dia a dia.
E daí agora cada vez começa a ficar mais claro para mim, porque essas crianças provavelmente não têm outras oportunidades de aprender isso. Exato. Exato, e aí entra um ponto, eu vou dar um exemplo. Gente, meus sobrinhos vão todos me cancelar depois que cada exemplo é um sobrinho. Os meus também eles gostam, eu acho. É, Não perguntei. tem um exemplo do meu sobrinho, com 6 anos, a gente foi pro Sesc, passeou e não sei o quê, e aí ele ficou em algum momento nervoso, teve alguma desregulação por causa do autismo e tal. Ele mesmo parou, sentou e começou a fazer um exercício de respiração. Quantos anos ele 6 tinha? anos. 6 anos. E eu, como um Zé Ruela de uma geração millennial, cheguei e falei assim: não, você precisa de ajuda, que não sei o que. Eu preciso do meu espaço agora, eu preciso respirar. Ele conseguia falar a necessidade dele, ele conseguia dizer aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, eu estava sendo contaminado por caixas de areia no parquinho. Então, essas aulas, isso que já vem acontecendo, eu acho que esse esforço, eu tendo a Interessante. achar que é um esforço para a nossa geração. Eu acho que para eles, como eles já estão nesse modelo, meio que é o que vai acontecer. Tem um fenômeno também que acontece, que é o divertimento de grupos, aí que eu estou lendo doutorado, que é de identidades e grupos, que é assim, a geração mais nova que a minha, a gente usa a internet para ver e-mail, ver rede social, não sei o que, parou. Eles criam grupos e eles criam amizade ali primeiro antes de ir para a vida real. Então é um outro sentido. Então, eu não sei se esse esforço ele vai ser tanto depois para talvez essa geração mais nova do que seria para mim, por exemplo. Por exemplo, para mim eu tenho um esforço hercúleo para fazer amizade num país de uma cultura diferente, que eu vou para aula de dança, e exclusivo o contato é ali na aula de dança, enquanto na minha cultura já ia na casa de um, já ia no café, já ia fazendo não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Então, acho que esse esforço talvez ele tenha peso diferente. É a minha primeira coisa que veio assim na cabeça. Mas quantos anos ele tem hoje? Ele vai fazer 8. Então a gente está falando da alfa, né? Então a É, salvação é alfa. Você diz que o esforço é mais para nós do que para eles, né? Porque eles estão sendo já introduzidos nesses temas, em saber se comunicar. Porque eu já te fazer uma pergunta. Você falou que você vê que eles se montam grupos online para conversar antes de se ver ao vivo. existem, né? A geração mais nova, eles têm grupos de amizades que eles nunca se encontraram, mas são grupos online, onde eles De compartilham. gamers, de Então, tudo, mas, né? gente, mas Tem vamos até falar. aquela série que criou uma polêmica na Netflix, Adolescents, Aham, se eu não me engano, que aham. fala Recomendo, isso. Que é isso, eles primeiro se conectam através das redes sociais para depois ir se conectar no mundo real. Então, é uma maneira diferente de conexão que se cria, porque aqui nesse grupo online eu crio uma identidade. Eu tenho identidade comum e crenças comuns com esse grupo que talvez nas pessoas com quem eu estou convivendo eu não tenha. Mas aí eles entram como eles mesmos ou eles entram como avatares, que nem aquelas salas de chat da UOL dos anos 90? Porque eu vou te falar uma coisa, eu não estou vendo muita diferença. Na minha geração, que não existia internet para o público, né? Existia internet lá na IBM, mas eu Aham. lembro que tinha uma coisa que era, onde tinha os seus convívios? Na escola, como todo mundo a dias de hoje, até onde eu sei, certo? Até na Aham. Finlândia, estão para a escola. Na família, se você tinha primos da sua idade, né? No bairro, que hoje já acho que é bem restrito, porque as pessoas, é. por temas de segurança, o que seja, né, se fecham, mas na minha época eu brincava na rua. Só que eu tinha, por exemplo, quando eu tinha 9, 10 anos, comecei a escrever e comecei a fazer aula de inglês, tinha um negócio que chamava pen pal, não sei se vocês lembram disso, que Escrevia carta. de cartas. Então, não sei, Edson, não é da tua época isso, mas a gente fazia o seguinte: você entrava, era um barato isso, você entrava numa associação, tudo por carta, tá? Selo e tudo mais. Então, você falava que idioma que você queria treinar, né? E eles conectavam pessoas do mundo inteiro que se escreviam cartas. Eu tive pen pals, assim, da Grécia, da Alemanha, da Inglaterra, por anos.
se não décadas. Eu tive uma paintball alemã que a gente ficou acho que 20 anos se falando por carta. Depois mudou, foi pelo Facebook, pelo Orkut, né? Aí foi. Mas o que eu quero dizer, nesses grupos, então eu não acho muito diferente, porque tinha muita gente que você conhecia também de uma outra forma. A diferença é que uma coisa não era fase preparatória para outra, como você está falando. Elas todas se falavam. Você tinha amigo do bairro, amigo da escola, amigo da família e paintball, por exemplo. Mas eu acho que aqui é mais restrito. É interessante que você está falando isso, porque eu vejo isso com os meus sobrinhos também. Minha irmã vive falando assim para os meus sobrinhos: vai arranjar mais amigos. Vocês só têm 2 amigos reais, o resto é tudo. Minha irmã fala o tempo todo. E ela fala: e os seus amigos são filhos dos meus amigos. A minha irmã fala o tempo todo, porque eles não conseguem fazer amigos assim no mundo real. Eu acho que aí que está a grande diferença. Você falou, a gente tinha um mix de amigos de vários tipos, ou de grupos, ou de paintball, ou da Se escola. complementavam, não se Mas eles, substituíam. pelo que eu vejo, não sei se são meus sobrinhos, mas eles não conhecem muitas pessoas assim, a não ser que seja da escola. Mas mesmo da escola, eu acho que não existe tanta interação quanto tinha na nossa época. Eles têm muito mais interação com esses grupos virtuais. Que eu acho que talvez tenha uma segurança da tela, né? Talvez tenha uma sensação de segurança, não que a tela traz segurança, tem uma Exato, sensação de segurança da tela, E tem uma certa né? impunidade, né, Edson, que aí eu acho o lado feio, porque numa tela, num grupo, né, que a adolescência abordava isso. Você pode mostrar um lado horrível seu É, e tudo bem, porque ninguém tá vendo que você é você, se você quiser é, entrar. Por isso é, que eu perguntei se era Avatar. Que era É, uma coisa que não é que a gente não tinha, o malvado ou o que tá um pouco confuso, sempre houve, é. mas você tinha uma certa limitação de expor para fora e achar que é normal, né? Assim, ser aceito fazendo maldades, né? Eu estou aqui sendo muito simplista, mas eu acho que a tela, isso, gente, é igual aplicativo de relacionamento. A tela permite muita coisa, né? Permite você criar personagens. Quando você está Então, aí eu atrás não de sei o quanto eles algo, são reais, né? você não. E se eles mudam a realidade deles de acordo com o grupo que eles tiverem também, né? Exato. Cada É. grupo eles são uma pessoa diferente, de acordo com o que for É. importante naquele grupo, ou como ele vai ser aceito naquele grupo. Agora eu vou lançar uma bomba, assim, uma bomba não. Você me deu um negócio aqui que você falou isso do grupo, né? Tô pensando, e é uma pergunta, é uma hipótese. Na nossa geração, nas nossas gerações, que aí talvez pode ser que tenha uma diferença, eu achando que todo mundo está igual. Você talvez não soubesse quem você era, né? Que é o que o Edson falou. O self-awareness é uma coisa mais new age para cá, né? Assim, tem há muitas décadas, mas assim, popularizado é mais recente, É. né? Então você talvez não sabia quem era você mais ou menos, mas você conseguia, como você tinha grupos, ainda que fossem 4, 5 grupos diferentes, mas mais ou menos eram parecidos com você tinha uma certa identificação com aquele grupo, seja uma classe social, seja, né, da igreja, coisas assim. Então, as suas características, elas estavam mais ou menos preservadas, porque você encaixava naquele grupinho que mais ou menos era parecido com você. A minha hipótese é, nesse mundo que é virtual, que você e seus sobrinhos, né, entram em salas que a gente acha que aparentemente é saudável e tudo, e está falando com um monte de gente, e eles são bombardeados de informação, coisa que a gente não tinha. Então, a influência era do professor, era do grupinho da escola, da família, era, né, 2, 3. A personalidade ficava um pouco mais definida. A minha hipótese é, nesse mundo tão pasteurizado e com tanta informação e com tanto grupo, a tendência das pessoas se perderem e não saberem quem são elas realmente não aumenta? A minha resposta é bem direta. No mesmo texto que eu falei dessa questão das redes network, sim, ela é fragmentada. Ela é muito mais fragmentada porque ela tem mais exposição a outros elementos de identidade que antes ela não teria. Que nem eu falei, né? Antes você ia comprar, sei lá, um miojo, era a Turma da Mônica, era o que tinha. Agora é o lamen picante, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mais a pizza italiana da Sicília, não sei o que. Então você tem fragmentos identitários muito mais espalhados e você consegue acessar mais. Então, é mais difícil você ter esse seu self-awareness por
porque é muito mais acesso à informação que você tem, e outra que a gente tem menos espaço para testar isso no mundo real, né? Porque, querendo ou não, sei lá, quando eu ia testar que eu era extrovertido e tinha uma boa comunicação, quando eu ia apresentar na cartolina na escola, né? Ou quando eu ia ter um moratória na igreja, ou alguma coisa nesse sentido. Esses espaços eles diminuíram, só que o acesso a diferentes e múltiplas identidades aumentaram demais. E a pessoa se identificar com aquilo, eu acho que é um processo mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Ele está muito mais fragmentado. E aí eu congelei. Você tinha dado uma você tinha dado uma congelada. congelada e eu nem mexi aqui. Eu Não, falei, não, acho que foi você, Ale. Parecia jogo agora. Não fui eu que congelei, certo? Congelou também. Ah, eu Congelou. também. Mas o Edson também dessa vez, não Eu foi? congelei, mas Não, o que eu não, falei não foi... congelou do meu nada, não. Acho que foi só a Ale. Não congelou, não, pra mim. Foi só a Ale que não? congelou. Ah, então fui eu, gente. Fui pra Oz e voltei. Mas tudo bem, eu entendi do fragmentado. Aí deixa, eu não toquei nada. Então, a questão da fragmentação é interessante que você falou. Eu não imagino que deve ser muito mais difícil, né? De você conectar com eu, né? Ter aquela awareness, você tá em vários Deixa eu testar, então. grupos. Mas quer dizer, não ajudaria a pessoa também estar aberta, se ela for treinada, ela vai ter muito mais exposição a tantas ideias diferentes, a tantos grupos diferentes. Será que não ajuda a pessoa a criar um perfil muito mais aberto? Eu não sei. Ou na verdade, é um perfil que a pessoa está se escondendo atrás novamente de várias telas diferentes. A minha hipótese é que tem um lado bacana da abertura, porque aí você pode. Mas eu acho que essa conexão entre o que serve para mim, vamos pegar o exemplo do miojo, tá? Se eu vou lá e só tem miojo da Mônica, é Mônica, tem que ser Mônica, ponto, né? Mas se eu vou lá e tem Mônica, o picante não sei o que, não sei o que lá, eu tenho 3, e mais ou menos, isso eu tô falando um exemplo bobo do miojo, mas aqui se aplica a tudo, né, gente? Aí eu começo a falar, bom, eu me identifico mais com o desenho da Mônica, ou eu me identifico mais com as coisas picantes. Você tem uma coisa um pouco mais intenso, mais palpável do seu gosto. Quando você tem 50 coisas de miojo, e você tem 50 vozes te falando que o miojo legal é aquele, ou o miojo que as pessoas que você gostam é aquele, você já fica muito pulverizado. Então, o meu ponto é, eu não sei se isso é bom. A minha hipótese é, eu acho que isso te distancia de você entender quem você é, que persona você é, né? Tudo bem que as personas a gente pode mudar, tá? Mas o que eu quero dizer assim, o nosso cerne, né? Essa máscara que a gente veio para o mundo, você consegue identificá-la para você de várias formas, mas uma delas é isso eu escuto e eu me identifico, isso eu escuto e não me identifico, né? Vamos imaginar qualquer coisa, sei lá, um vegano. Não, esse assunto aqui de carne, não, eu tenho pra... Agora, se amanhã eu tenho vegano lácteo, vegano não sei o que, o flex vegano, aí chega uma hora que você é um pouquinho de tudo. É que nem religião no Brasil, né? Que a pessoa é metade candomblé, metade espírita, metade budista. Tudo bem, né? Eu não vou entrar na questão da religião, mas o que eu quero dizer é que fica mais difícil você conseguir identificar o que é você realmente, né? Essa é a minha hipótese. A gente não precisa nem ir muito longe. Vamos lá. A Gilson é brasileiro. Né? Você tem um relacionamento com uma pessoa de Singapura. Se vocês tivessem um filho português, qual que é a identidade dessa criança? Qual a identidade, eu acho, depende muito onde a criança estiver morando. Se ela viver e crescer em Portugal, vai ter um pouco de tudo, né? Mas assim, eu ainda acho que acaba influenciando muito onde você cresce, onde você é educado. Mas assim, claro que vão ter influências dos dois lados também, né? Sim, o que você mas é fragmentado, E aí que é o e o dilema senso de pertenência é um pouco, né, difícil. A criança não sabe se é portuguesa, se é mais isso, se é mais aquilo. Que é o dilema de todo filho de expatriado. Né? Quando você acompanha, quando você conversa, estudos falam assim, para eles entenderem essa identidade, eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu posso ser os 2, ou os 3, ou sou aquilo, demora mais tempo do que uma pessoa que é formatada num estilo de nacionalidade, por exemplo.
Mas Então, a minha questão não é positivo, e eu não sei se eu vejo. Eu totalmente entendo o que vocês estão querendo dizer, mas eu ainda acho que depende de como a pessoa for treinada, né? De novo, é como a questão de como você é treinado, de como você aprende a discernir, você aprende a utilizar isso. Mas existe um lado muito positivo de você ter influência mesmo que seja pulverizada, de vários estilos. Desde quando, agora que você falou, me veio na cabeça, desde quando você consiga encontrar, dentro de tudo isso que você está falando, o tempo para se escutar? Que talvez antes, né, antes da economia da atenção, você poderia encontrar esse tempo, se você tivesse vontade, fosse instruído, educado, etc. Você poderia ter esse tempo de se ouvir. Porque aqui o que eu estou querendo dizer existe um estímulo, ruído, né? Existe muito ruído fora e pouca introspecção de todo. Não, concordo. Daí você não tem como analisar isso, você não tem tempo para parar para analisar. Bom, você come tudo como vem, como se agora eu tenho que ser assim, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que aceitar isso. Agora, mas o tempo para parar e falar, peraí, quando eu escuto isso, eu sinto o quê? Eu não gosto disso por quê? Porque a minha família pensa assim, ou porque eu também, com o que a minha família pensa, eu estou de acordo. Exato. Esse exercício, eu duvido que... E aí, de novo, eu vou voltar na massificação. Não é o Z que não está fazendo. O Z não tem nem arma ainda para fazer, mas é o Z, o X, é todo mundo. Gente, eu preciso fazer xixi de novo, já volto. Vai lá. A gente continua aqui. Né? A gente continua ou dá uma pausa? Não, a gente pode falar a pausa dos patrocinadores. Já sei, vou falar uma coisa. Deixa eu pegar aqui, porque é um assunto que não deu tempo de eu comentar com dor de cabeça, não deu tempo de eu pesquisar, mas eu tô meio louca com esse assunto. Vou só lançar aqui para você, para ver se você tá afim de ouvir sobre esse assunto. Deixa eu clicar aqui o nome do negócio. Explicar o contexto. Você sabe que eu trabalho com o ChatGPT todo dia, mas eu sou uma pessoa meio infiel. Então eu fico lá, né? No Gemini, no Copilot e tal, e o Claude, não sei o quê. Como eu tô meio bravinha com o Sam Altman, da mesma forma que eu tava com o Elon Musk, com o Jeff Bezos, e agora eu tô com o saco cheio com essa história do Pentágono, eu falei, não, eu vou ser total Claude agora. Baixei o Claude, eu não me separei ainda do ChatGPT, mas tô namorando com o Claude assim, lascado. Até que vou procurar meus textinhos, né? E eles têm um tal de Claude Constitution. Você já ouviu falar disso? Pois é, agora vem. Existe uma agenda, mas eu tenho que pesquisar, gente. Aqui eu estou falando para você, não pesquisei. Tem uma agenda interna da Claude, que aparentemente é de segurança, né? De uma internet que seja mais ética, e eu lá, tô super fã do Claude. Aí eu descubro que eles têm essa agenda que que tem alguns conceitos que são quase misantrópicos, que chama altruísmo efetivo. Só para te dar um glimpse do que é isso, eles defendem os direitos humanos dos robôs. Edson, perdeu esse spoiler do Edson, não, mas só ver só o que é de só tudo. cheguei muito humano no robô, a minha cabeça, eu fiz assim, Direito tá. dos robôs. Conta no conto pro Edson. E a minha Alexa aqui respondeu, não sei como posso ajudar. Bom, a minha Alexa, que é o meu Siri, tá apagado. Ele tá morto, eu tirei ele da tomada já. Vou dar só spoiler pro Edson aqui, ou não. Não sei. Edson, eu descobri o seguinte, resumindo, flash em 1 minuto, pitch de 1 minuto, tá? Pessoa que está apaixonada pelo Claude descobre que eles têm uma agenda que chama Claude Constitution, que tem alguns conceitos lá, e um deles é altruísmo efetivo, que eu quero estudar a respeito, podemos falar na próxima, que, entre outras coisas, define regras muito claras de direitos, como se fossem direitos humanos para os robôs. Ai, Jesus. Aí, Jesus, porque aí, a hora que eu comecei a ler, quem está por trás, um filósofo, não sei quem, não sei quando, não sei quem, esses gurus do Vale do Silício, eu pensei, gente, eu estava tão apaixonada pelo Amodei, agora eu já não sei mais com quem que eu vou ficar na minha vida de LLMs. Porque eu falei, Edson, que eu estou agora Claude e abandonei o ChatGPT mais ou menos, porque eu estou com raiva do Sam. Com 1 segundo, com uma coisa eu vou acabar com o seu sonho. O quê? Direitos humanos existe para quem? Direitos robóticos, então. Para quem? Direitos humanos não existe. Edson, independente dos direitos humanos. O meu ponto o meu ponto que eu sou ingênua na vida, vamos lá, gente, ingênua na vida. Eu tenho que assumir, eu estou na fase de assumir coisas. Eu sou ingênua. Já ouvi esse feedback em vários aspectos.
Então eu sei que eu não vou mudar a OpenAI porque eu tô com raiva do Sam Altman e não sonhei Não mais com o vai. Elon Musk para reclamar. Tudo bem. Mas eu pensei, vou tentar ser no mínimo coerente, eu vou entrar lá no Claude. Pô, o cara, ele tem. E assim, gente, acompanho umas entrevistas de profissionais de dentro do Claude explicando. Outro dia eu estava vendo o head do Claude Code lá, explicando como eles criam. E eu gosto muito da filosofia deles por trás. Que não. Assim, gente, eles estavam vendendo coisa para o Pentágono também. Né? Estão participando de guerra. Mas tem uns limites. Agora, quando eu descubro que eles também estão querendo fazer esse meio eu robô da vida aí, gente, aí chega na minha série, porque aí eu tenho uma percepção que esse povo tá todo doido mesmo. A gente acha que eles são inteligentes, mas eles já estão na fase da loucura, assim, é muito mushroom. Então, assim, esses caras, eles... É muito mushroom, gente, é muita droga, New Age, porque não é possível. Não estou falando dos direitos humanos, tá? Eu só estou dizendo assim, que eu tenho que aprofundar meu estudo aqui, não deu tempo com a minha dor de cabeça. A hora que eu tiver, eu vou propor para vocês um podcast sobre isso. Direitos humanos pro meu gatinho. Vocês leram? Ai, ela tá de Vocês morder. leram que ontem teve o primeiro, acho que foi o primeiro na região, né? Então foi o primeiro caso em Macau, de um incidente registrado entre um humano e um robô ontem em Macau. Uma senhora brigou com o robô e acabou hospitalizada. Mas como ela se auto-fez dano, o que ela fez? Não, ela começou a discutir com o robô, tem vídeos, ela começou acho que a discutir com o robô na rua e acho que Senhora. pega pra robô, rapar. ela lembra ou ela tinha um robô? Não, um robô que tava na rua em Macau. Um desses humanoides aí que estavam na rua e ela começou a discutir com o robô. Tá aí como que a gente vai aprender Power Skills? Tendo medo de apanhar de robô. Ou você aprender a ter Power Skills como falar com o robô, ele te dá uma coça. O problema é que vai ser de novo, né? Vamos criar um inimigo em comum, né? E eles vão criar um inimigo em comum também. Sim. Isso vai vir dos dois lados. Ah, gente, olha, tem um episódio do Black Mirror muitos anos atrás, foi quando eu parei de assistir Black Mirror, porque eu já gosto dessas coisas. Quanto mais eu vejo, mais eu fico o fim do mundo. Mas lembra um de 1000 anos atrás que uma pessoa não grata, eles mandavam umas abelhinhas, eram tipo uns micro-drones que matavam as pessoas, tipo, que nem os drones agora, nessa guerra no Oriente Médio, né? Que ele vai exatamente no número tal da rua tal, não sei o quê. Não, Black Mirror eram umas abelhas, se eu não me engano, que assim, tinha uma pessoa que, sei lá, tinha um hater lá, sei lá, uma pessoa que estava meio que odiada da sociedade, essas abelhinhas eram direcionadas para eliminá-la. Agora, aí vai ficar a questão, né? E quem decide se você é uma pessoa que tem que aprender ou não? Quem decide o que você tem que aprender ou não? E daí a questão da formatação é importante que vocês falaram, né? Que se você não fizer parte dessa formatação, daí você é algo que atrapalha o sistema. Não, mas aí você entrou lá no Matrix, né? Vermelho e a bolinha azul lá. Aí você tem algumas opções. Por isso que eu falo, gente, dá esforço. Quando o Edson começou lá atrás falando da escola, tal, dos grupos que se reúnem, implica um esforço. Implica um esforço em não ser mais a maioria, porque, gente, é muito confortável ser manada. É o mesmo comportamento, por exemplo, em direito a gente estudava isso, quando você tinha assim, crimes que eram feitos por massa, né? Quando tem o perigo da massa, que a gente costuma falar. Porque na massa, você já não tem mais sua responsabilidade, mas você está na massa ali, né? Que nem Carnaval de Salvador, algumas pessoas aqui podem falar que você tá na massa. Na massa. Salvador não, Olinda. Olinda. Tá. Mas em Salvador, quando eu fui no Carnaval, é uma massa, né? Então, assim, É uma massa. então você tem a opção de eu fico aqui na massa, e se amanhã me mandam casar com o robô humanoide, porque a regra eu vou casar, tipo, eu não vou nem mais me escutar internamente, porque o incômodo interno me gera cansaço, né, de ter que trabalhar com ele. É uma opção, gente, não estou dizendo que é ruim. A pessoa entra na massa, entra na manada, acabou sua liberdade, e para que liberdade? Porque dá trabalho, ser livre dá trabalho, muito, né? Inclusive, o coeficiente de QI e QE tem um que eu descobri recente, que é o Freedom também, o coeficiente de liberdade. Me manda esse. Então, eu tô cheia de coisa aqui para mandar. Não, mas esse me manda, esse eu fiquei interessante. Né? Então, assim, você tem comportamento. Vamos lá. Fica quietinho, continua aí no Reels, do TikTok, sem parar, né? Vendo tudo no 2.0, manada. Você vai passar batido e talvez você sobreviva. Agora, se você parar para se escutar,
né? Ou se esse incômodo está lá e você quer se escutar, talvez você tenha uma chance de sair para uma outra coisa, né? Para ter uma vida mais livre, para ter uma vida mais consciente, eventualmente fazer parte de um grupo que atende essa sua angústia. Mas não vai ser fácil. De ter Agora, uma doença mental, né? Também é outra opção. também é uma outra opção. Mas, Edson, sabe o que acontece com a doença mental? É o mesmo problema, eu nunca fumei, tá? Mas é o mesmo problema do fumante que compra um maço de cigarro e aqui atrás tá, fumar mata. Tá lá, Uhum. uma foto horrorosa e a pessoa continua fumando, né? Quando isso aí também tem uma figura da psicologia que explica isso aí. A gente sempre tem a tendência a achar que a desgraça não acontece com a gente. Né? A guerra lá, a doença, o stroke, o derrame, né? O AVC lá. A gente nunca acha que acontece com a gente. Então, meu ponto é, realmente é tentador você ir na manada. É tentador. Porque se não fosse, gente, as pessoas não estavam na manada. É tentador porque não implica mudança, não implica oposição, não implica você dizer adeus para algumas pessoas ou coisas que não fazem sentido para você, implica em você não agradar todo mundo, É o implica em caminho você fácil, chamar né? atenção. Uhum. Não É é o fácil. caminho mais Então, fácil. É o caminho Não. fácil esse, né? sim, mas para muita a gente, tanto a gente não está nesse caminho que nós estamos aqui falando, e eu sei o que eu sofro na minha pele em não seguir um determinado caminho, tá? Mas para mim é porque, honestamente, é igual você falou lá atrás do empreendedor, né? Que tem empreendedor que é falta de opção. Eu não consigo lidar com a minha angústia entrando na manada. A minha angústia ela é maior que o meu comodismo de entrar na manada. Sim, Então, sim, sim, chega a hora isso que eu vejo. eu não tenho opção. Porque se eu pudesse escolher, eu ia falar, não, dá pilulinha vermelha, acho que era vermelha. Dá várias. Que nem eu com dor de cabeça hoje. Eu falando lá, falando, me dá droga. Porque eu seria muito fácil para lá. Mas o meu incômodo, ele é mais... Uma vez eu assisti um filme de uma menina... Isso ficou muito gravado na minha cabeça. É um filme, uma história real, de uma moça que perdeu um braço. Era surfista, ela perdeu um braço numa mordida de um tubarão. E depois de toda a reabilitação, ela perdeu um braço. Ela voltou a competir com um braço só. E eu lembro que o dia que ela foi estrear, no filme aparecia, né? A companheira dela falava, mas você não tá com medo? Ela falou, tô. Mas o meu medo de nunca mais surfar é maior. E isso que ela falou, para mim, é meio que meu mantra de vida, assim. Me dá medo as coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, muito. Mas eu não consigo não tomar. Porque para mim dói mais entrar na manada. Agora, a grande maioria das pessoas, gente, vamos combinar, é muito mais fácil entrar na manada. E vou dar um exemplo muito claro, eu vejo muito aqui em Barcelona, é uma cidade muito linda, tem muita gente bonita, não vou entrar nos detalhes, mas assim, eu trabalho num coworking que é dentro de um hotel, supostamente de luxo, supostamente, tá? Porque quem tá lá já sabe o que é. Mas, enfim, negócio badalado. Entra um monte de mulher linda naquele lugar. Todas iguais. Todas iguais. Sim. Iguais. Tipo, os homens talvez alguma coisa diferente entre eles, mas as mulheres todas iguais, gente. Então, assim, é mais fácil, é um padrão de beleza. Eu... Desculpa que eu falei, Já gente, é acabei, porque... falei demais, agora vou ficar quietinha. Não, você falou, gente, é porque eu me espantei. Eu juro que eu fui pro carnaval agora, eu me espantei. Como os gays estão todos iguais. Mas Eu é a questão olhei, eu falei assim, de gente, tá todo mundo pertenência, com a né? mesma cara, tá todo mundo com o mesmo botocado, tá todo mundo com a mesma organização. Os gays Dente branco também. igual. Os dentes iguais. Aí eu falei, gente, quando que envelhecer vai virar cool? Porque eu vou ter meus cabelinhos Tem que brancos, eu ser vou logo, manter porque minha eu já sei. ruguinha. E é isso aí. Eu quero ser o mais autêntico possível. Mas era uma coisa, eu fui num show, eu juro pra você, eu e os meus amigos, tinha eu mais um casal de amigos meus, em volta. Era todo mundo igual. O olho arregalado, tudo igual, porque o Botox provavelmente deve ser até do mesmo lugar. Aqui, tudo. A harmonização toda vez. Eu falei, eu preciso sair daqui. Eu tô com medo de alguém tirar do bolso uma câmera hiperbárica, me enfiar dentro e eu sair igual eles. Isso é Porque bem. tava tudo igual. E eu falei, mas não era assim antigamente. Antigamente era o mais legal é você, putz, você tem uma qualidade, sei lá. Coloca o cabelo meio assim, é minha identidade. Eu tenho um olho um pouco amendoado, eu tenho um negócio. E você, meio que você gostar disso. Agora tá tudo igual. E eu estou falando de pessoas na casa dos 20 anos. Eu Sim, não estou é isso aí. dizendo É isso aí. de gente que, surgiu uma ruguinha. Tá tudo. Eu fiquei Cada espantado vez como mais tava
todo mundo igual no carnaval. Eu falei assim, É. gente. Você viu Porque mulheres é um iguais também ou padrão. não? Hã? Você viu mulheres iguais também ou não? Mulheres iguais também, mas eu ficava muito. É porque pra mim, quando eu tô uma bicha velha, né? Mas é que eu olho e falo assim, pro mundo gay, assim, pra eu ter o meu processo de me assumir, eu tive que ter algumas garantias financeiras, de segurança psicológica, de tudo isso. Muito legal hoje poder ser mais aberto, a gente tem ícones, tem mais coisa, mas parece que se perdeu parte da identidade, que era a força. Não, para você poder ser isso, você tem que ter isso aqui, senão você não vai conseguir existir. Senão a tua causa não vale nada. E aí virou o quê? Não, você tem que ter o tanquinho, você tem que ter o botox, você tem que ter o cabelo de tal jeito, você tem que usar a roupa igual. Eu conseguia ver muitas pessoas e eu falava assim: esse é o personagem tal da série tal. Vestido igual, o cabelo igual, o jeito igual. E eu falava Ah, que assim, loucura. eu fiquei espantado. E eu comentei com os meus amigos e eles, mas tá isso mesmo. E eu falei assim, gente, a gente virou então o quê? Artigo de luxo, né? A gente, pouca É recalcitragem, bom pra gente, Desculpa, é bom artigo pra de... gente, que a gente quer, é bom pra gente é isso, pouca Edson. recalcitragem. Não, porque É tava bom pra muito gente. igual. Então, Aí mas eu. é bom pra gente isso, que a gente é diferente daí. Imagine só. Olha, eu assim, falando das mulheres, assim, por exemplo, aqui, eu concordo com você também, gente muito jovem, já com a cara toda reformulada, gente da minha idade, todo mundo igual. Eu acho que também tem dois grupos, eu acho que tem gente que é vaidosa e gosta, e quer, eu acho que tem gente que é assim, e quer, tá assim, e tá certo. O resto eu não sei se está seguindo a manada, como a gente falou, então eu acho que ali deve ter tanto gente que gosta daquilo, e é isso aí mesmo, e sempre ouve, e tem, Bom, como hoje a gente vê tem, muito mais, deve ter muito mais efeito manada. Mas o curioso é que eu vejo muita mulher assim. Gay eu não tinha parado para pensar, porque eu não estava focada no gay. Agora eu estou focada no homem, né? E aí eu não vou entrar aqui, senão nós vamos falar 5 horas de podcast. Os homens não estão iguais na aparência. Na aparência, inclusive, eles estão bem descuidados, eu diria. Mas no comportamento eles também estão ficando tudo igual. Então, olha, eu tá vou te sugerir, difícil. sugerir algo. Acho que a gente podia ter um podcast para falar sobre esse assunto, porque eu acho interessante que a gente está conversando. E você fala que os homens, você está vendo o grupo em Barcelona, porque até isso no Brasil, quando eu vou, percebo homens héteros iguais também, Também. cada vez mais homem hétero no Brasil também. Tá ficando uma coisa muito chocante. Que era um pouco também. Você via os americanos quando você ia de férias para lá, todos iguais, com aquele sorriso, com aquele dente branco, com aquele mesmo estilo e tal. E tá começando a ficar assim também lá. E eu acho que vocês tocaram em coisas interessantes aí. Pra gente conversar talvez num Na próximo. Uma coisa é a próxima. questão de pessoas que gostam, né, de se cuidar. Existe aquelas que querem fazer parte de um grupo, então é importante ser igual. E eu acho que está acontecendo algo que eu tenho visto cada vez mais, que é a intolerância a pessoas mais velhas. E a questão do etarismo está ficando cada vez mais Uhum. forte. E assim, a Uhum. gente está falando de diferenças de geração, e eu já vi até alguns estudos que essa geração, que a gente começou a falar sobre ela hoje, eles as pessoas mais velhas numa idade muito mais nova do que as outras gerações consideravam. Então, provavelmente, não sei, na minha geração eu olhava com alguém com 70 anos, eu achava que era velha, hoje eles acham que uma pessoa com 30 anos é velha. Então, assim, isso tá. Eu não sei Olha de que onde está vindo interessante. isso, e acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque existe uma percepção de que as pessoas são velhas muito mais cedo do que. E deveria ser o contrário, porque a gente está vivendo muito mais anos. Exato, era isso que eu ia falar. Agora todo mundo vivendo 100, então o que Mas, que acontece entre o 30 e o 100, né? Você mas, desaparece, então não existe vida depois disso. mas o que que é o envelhecer? Aí eu fiquei curioso, o que que é o envelhecer? É fisicamente só ou é já consegui minha casa, então posso morrer? Eu não sei, eu acho que a gente podia entender Vamos um pouquinho mais, pesquisar, esse conversar, assunto eu pesquisar, gosto. Eu fiquei E aqui porque eu a acho gente que é curioso. pergunta para as interessante. verdades. E eu acho que um pouco essa questão da aparência vem um pouco da questão do etarismo, quer dizer, eles não querem parecer que são mais velhos do que são e começam muito mais cedo a se preocupar com isso. Eu acho que seria um assunto bem interessante, porque isso influencia desde a aparência, a Uhum. conseguir trabalho, a tudo, né? E é interessante porque eu tenho lido uns artigos que falam que essa geração realmente acha que
As pessoas são velhas já acima dos 30. Nossa, eu tô Nossa assustada. senhora, eu já morri, né? Já tô com a cura. Aí eu morri e renasci. Olha, então esse é o próximo assunto. Já temos aqui, já fizemos o nosso. Você falou uma coisa que agora me lembrou. É curioso isso que você falou da velhice, porque eu não sabia disso, então acho que é um assunto legal para a gente pesquisar. Eu acho que talvez na Europa tenha uma coisa, a gente precisa fazer essas segmentações também. E não é só que eu moro fora, eu moro numa cidade que aqui, acho que mais de 25% da população aqui não é daqui. Então é uma mistureba de raças, gêneros, credos, enfim, que deixa com que a coisa fique um pouco mais aceitável, porque você vê mais diferença. Tanto é que eu te falei, eu vejo mais diferença em alguns grupos. Mas ontem mesmo eu estava conversando com uma moça brasileira e a gente falando sobre cabelo branco. Porque, por exemplo, aqui muita mulher catalã, elas deixam o cabelo, elas têm 30 anos e o cabelo tá branco e tá ok, e tão bonitas, inclusive. Mas aí a menina perguntou para mim, você deixa? Porque a gente estava falando justamente disso. Eu falei, não, eu tenho cabelo branco desde os 25. E aí eu estava reclamando para ela, porque eu estou usando um spray maldito, que ele não tinge o cabelo, mas ele tinge a roupa. Então, perdi 2 camisas recentemente por causa dele. Mas eu falei para ela, dá um trabalho do caramba, mas eu não consigo me ver de cabelo grisalho. E aí, por quê? Porque para mim, aí eu tô falando Já eu, tem um tá? modelo cristalizado aí, né? Tem um modelo cristalizado de que, assim, eu pareço mais velha, eu não quero parecer vovó, sabe? Alguma coisa assim. E claro, eu tenho 53, vou fazer 53 anos, então é óbvio, né, que o cabelo branco, tudo bem, tem gente com 53 que não tem cabelo branco. Mas eu com 52,5 tenho a metade da minha vida. E eu não gosto. E assim, quando eu tô com o cabelo como eu tô hoje, é porque tem brancos aí. Eu tô escondendo. A câmera até afastou, vocês viram? Olha, pura! Então vamos falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto bacana. Envelhecer. Eu acho isso interessante, porque aqui, eu estava lendo, realmente, a geração Z, eles vêm. Tá falando aqui que existe um trend de envelhecimento que eles acham que pessoas com 30 ou 40 anos já parecem envelhecimento visível e que são muito mais velhos do que. Eles realmente veem isso, então acho que seria algo interessante para a gente discutir, porque nós estamos vivendo muito mais. Eles provavelmente acham que estão ficando velhos muito mais cedo do que Isso que eu deveriam ia falar, achar. eu não sei se vocês viram, faz uns anos eu vi essa matéria aqui no Vale do Silício, eles estavam fazendo retiros da crise. A crise que a gente tem nos 30, eles estavam fazendo aos 20, assim, e a crise Nossa dos senhora, 40, eles gente. estavam fazendo aos 30, tipo, retiro para propósito de vida aos 20 anos, sabe? Queria falar alguma coisa, Edson, desculpa. Desculpa. Eu falei que teve um artigo que eu li, mas que estava falando que em relação à aparência de envelhecimento, a geração Millennium era mais Mais nova, conservada né? Isso também do tem, que a geração Z, Mas então, né? é Mais Que ela interessante conservada? liga isso, mais né? e ela é mais saudável também, mais saudável do que a geração Z. Tava lendo esse artigo. Existe realmente isso. Eles acham que os millennials eles têm aparência de muito mais novo do que qualquer Novo outra do que essa, eu geração. já ouvi falar. Mas olha que interessante. O millennials tem aparência de muito mais novo do que qualquer outra geração, mas a geração Z acredita que quem é acima Ele de é 30 é velho. Então, assim. Por isso que eu tô curioso com essa questão do que é esse envelhecer, assim, né? Muito nisso, porque vou falar, tem uma ONG que eu também sou voluntário no Brasil, que é para idosos LGBTs, né? E a gente teve uma linha de corte que era 50 a mais, né? Para ser considerado idoso LGBT, tem um estatuto de idoso, que a legislação é maior. Só que uma pessoa trans, a média de vida dela é de 35 anos, né? Então a gente falou, bom, então vamos tentar chegar mais próximo disso dos 50. E a gente, né, aí tem gerontólogo, né? Tem os especialistas de envelhecimento, e eles falam muito da autonomia, né? O quanto você ainda consegue ser autônomo e independente conforme as idades vão passando. Por isso que eu fiquei curioso, o que é esse envelhecer deles, então? Né? Deve ser A alguma gente outra teria que coisa. Vai convidar ficar pro alguém dessa próximo. geração para nos ajudar a entender isso, provavelmente. Vamos fazer um pouco de pesquisa, conversar aí com pessoas, Chamar o povo porque da geração mais nova para falar. Isso. Porque. Vamos mas é um. finalizar aqui, né? Porque aí a gente já tem Vamos. bastante material para editar, que você tem que me mandar, tá? Então, para poder Tá editar. bom, eu já mando. Assim que sair o link, eu mando. Tá, joia.
Vamos dar um tchau aqui, depois a gente despede de nós. Tchau, até a próxima. Pai. Você já sabe o próximo assunto, Ai. né? Etarismo. Etarismo, isso. Velho aos 30, vai chamar. Que é Eu pra já chamar fiquei velho atenção. 2 vezes, eu já fiquei Eu velho também, 2 daqui a pouco eu vezes. já estou duplamente velha.